a situação aí é.
Muito boa noite a cada um de vocês que se liga comigo por meio dessa plataforma, por meio do Facebook. Estou começando aqui mais um programa Ponto a Ponto, sou Antônio Vitor. Nós estamos juntos agora. Eu vou comentar as principais notícias do dia de hoje, tá certo? Então você que está sintonizado aí, um grande abraço, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A gente segue por aqui pelo meu perfil pessoal, Antônio Victor Oficial. Lembrando que o programa Ponto a Ponto é um programa 100% digital, apresentado por mim e veiculado aqui pelas minhas redes sociais, certo? Lembrando, você pode participar mandando mensagem aí no chat do Facebook. Hoje eu não consegui fazer a transmissão via sala de vídeo. Houve uma atualização aqui no meu Facebook e realmente eu não consegui fazer a transmissão via sala de vídeo. Mas a gente vai seguindo em frente, comentando as principais notícias do dia de hoje. Não foram poucas. E a gente começa falando da prorrogação do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, né? A notícia foi anunciada hoje, já no final da tarde, pela assessoria de imprensa do Senado Federal, e foi prorrogado por até 180 dias os prazos dos acordos do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, conhecido por BEM, relacionados tanto à redução proporcional de jornada e de salário, quanto à suspensão temporária do contrato de trabalho. O decreto número 10.470 ele foi editado nesta segunda-feira, dia 24, a última segunda-feira, né, pelo presidente Jair Bolsonaro. A prorrogação, de acordo com o governo, ocorre por conta do cenário, né, de incertezas causadas pela pandemia da Covid-19, principalmente pela permanência de medidas restritivas de isolamento social verificadas em vários municípios. Desta forma, o presidente decidiu prorrogar o prazo máximo de vigência dos acordos, permitindo que as empresas que estão em situação de vulnerabilidade possam continuar a se manter durante o período crítico e assim preservar empregos. O decreto também estabelece que os empregados com contrato de trabalho intermitente e formalizado até a data de publicação da medida provisória número 936, de 1º de abril de 2020, farão jus ao benefício emergencial mensal no valor de R$ 600, pelo período adicional de 2 meses, contados da data de encerramento do período de 4 meses, no qual o benefício já havia sido concedido. O decreto deve ser publicado na edição desta terça, 25, do Diário Oficial, quando passará a valer. Realmente o decreto foi publicado hoje, que foi inclusive veiculado aí pela assessoria de imprensa do Senado Federal. Só lembrando que essa prorrogação para até 180 dias é do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, não é do auxílio emergencial, tá certo? Fique bem claro isso, para não gerar confusão aí, tá? É para quem está empregado e quem teve que fazer acordo trabalhista por conta da pandemia, tá? E está recebendo aí esse benefício emergencial enquanto não está podendo trabalhar. Conseguiram aí aprovar essa prorrogação que tinha que passar pelo Senado, e ainda bem que deu tudo certo. Em relação ao benefício, em relação ao auxílio emergencial, ainda não se tem um posicionamento da casa. Estamos aguardando, mas há uma proposta aí de prorrogação. Ainda não se chegou a um consenso por conta de que há um impasse aí entre o presidente Bolsonaro e o Paulo Guedes, né? E esse impasse tem atrasado o lançamento aí desse projeto de ampliação e também aumento do valor, porque há uma discussão se pagava 600, se aumentava o valor ou se pagava apenas 200, então não chegou aí a um consenso. Por essa razão ainda não temos uma informação acertada se realmente vai ampliar o prazo aí de pagamento do benefício do auxílio emergencial, né? Eu sinceramente vejo sim a questão do auxílio emergencial
Foi uma medida importante, mas eu acho assim, que foi feita de forma muito precária. Eu acho que as tais análises que a Caixa noticiou, que a Caixa anunciou, que disse que iria fazer com tanto rigor, eu penso que eles falharam bastante nesse processo de análise. Eu vejo que foi uma medida improvisada, acho que não ficou claro ali qual que era o público prioritário, não se estabeleceu realmente quem é que precisaria receber esse benefício, simplesmente utilizaram as bases de dados que são muito insuficientes, a gente sabe, e resultou com que várias pessoas que não tinham necessidade recebessem o auxílio emergencial. E aí ficou naquela fuleiragem, né? Restringe o aplicativo, faz não sei o que eu acho que isso é de uma falta de respeito com o cidadão tremenda, né? Porque o que eu vejo de reclamação de pessoas em relação ao auxílio emergencial não é pouca. Isso realmente é frustrante você se deparar com uma realidade dessas. O contribuinte, né? Porque todo mundo paga imposto, do pobre ao rico, todo mundo paga imposto, sendo que o imposto pesa muito mais para o pobre do que para o rico, né? Porque a alíquota é a mesma, então o mesmo imposto que o rico paga comprando 1 quilo de feijão é o mesmo imposto que o pobre paga. E aí na hora de receber o auxílio do Estado, a patifaria é grande, né? Acontece essas coisas. Eu conheço muita gente que não recebeu auxílio emergencial e que precisa. E também conheço gente que não precisa, que recebeu auxílio emergencial. Realmente é uma situação complicada. Eu acho que foi muito mal feito a elaboração desse auxílio emergencial. Porque assim, para cada solução que o governo cria, ele inventa dezenas de burocracia. Por quê? O governo não se empenha em manter um banco de dados atualizado que realmente seja capaz de fornecer informações precisas acerca do contribuinte, e na hora de desenvolver as políticas públicas e de realocar esses recursos para a distribuição das partes interessadas, o que acontece é isso, parece que está pagando uma esmola. E aí, recentemente, o presidente Bolsonaro até chegou a comentar de que o dinheiro que está sendo utilizado para o pagamento do auxílio emergencial não é um dinheiro que está sobrando, que está em poupança, mas sim é exatamente um dinheiro que é custo de endividamento. O curioso é que essas questões envolvendo a distribuição de renda por parte do Estado, por parte do ente federativo, é sempre muito controversa. Sabe por quê? Porque sempre tem dinheiro para manter toda essa estrutura burocrática e pesada do Estado. Mas na hora de devolver ao cidadão seus direitos para tentar auxiliá-lo numa necessidade, não tem dinheiro nunca. O Estado nunca tem dinheiro para dar para as pessoas. Eu não digo nem dar o dinheiro, mas é amparar. Eu acho que o termo mais correto é esse. O Estado nunca tem dinheiro para amparar quem dele precisa. Na hora que é para arrecadar, o Estado é super eficiente. Desenvolve aí mecanismos de algoritmo, plataformas digitais para você, para ele ser eficiente no recolhimento do imposto. Mas agora, na hora de devolver, o resultado social dos impostos é que a novela começa, né? E aí, meu amigo, haja dor de cabeça, haja papel, haja mandar documento, vai e volta, e aí gera-se uma série de burocracias, tudo isso para evitar que o cidadão tenha acesso ao que lhe é de direito, né? Aí acaba que quem precisa termina por não conseguir. Eu conheço realmente pessoas muito necessitadas do auxílio emergencial que teve auxílio emergencial negado. Não adianta dizer que isso não é verdade, porque talvez até você que está me acompanhando aí, você mesmo conheça gente que está nessa situação. Mas é isso. Agora vem esse benefício, essa prorrogação desse benefício emergencial, né, de preservação da renda e do emprego, que é prorrogado por mais 3 meses. Vamos ver aí o que vai resultar desse negócio aí. Mas pelo que eu analisei,
a burocracia para acessar esse benefício aqui não é pouca não, viu? Não é pouca. É isso, em parceria com a Folha 390, jornalismo independente, crítica e opinião. Nós estamos aqui com mais um ponto a ponto, comentários sobre as principais notícias hoje, do dia 25 de agosto de 2020. Estamos aí de 19 horas e 7 minutos. Vamos agora para o nosso giro de notícias com o repórter Felipe Esboril. Olá, este é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou Felipe Esboril e a partir de agora você fica muito bem informado em menos tempo. Pandemia levou ao fechamento de 135 mil lojas no país, 10% das existentes antes da crise. Segundo o levantamento, os segmentos mais afetados foram os de itens considerados não essenciais, como utilidades domésticas e vestuário. Novos casos de reinfecção por coronavírus são descobertos na Europa. Diego Cigales. Felipe, ainda é uma incógnita como os casos de reinfecção por Covid-19 podem impactar as produções de vacinas. Isto foi recentemente comunicado pela OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde. Casos de pessoas que se infectaram mais de uma vez por esta enfermidade têm se multiplicado em diversos países do mundo, como Bélgica, Holanda e China. No Brasil, há, por enquanto, somente casos suspeitos. Coreia do Sul, que serviu de exemplo na luta contra a Covid, está à beira de um surto nacional. O país apontado como modelo por resposta à pandemia vive novo surto. Doença pode ter se alastrado por membros de igreja que acreditaram que o coronavírus foi plantado como parte de conspiração para confinar a população do país. Aqui em São Paulo, 25% dos indígenas testaram positivo para coronavírus. Wellington Mesquita. Nesta terça-feira foram registradas 407 novas mortes, elevando o total para 28.912. Caso fosse um país, São Paulo estaria entre os 10 com maior número de mortes no mundo. Um grupo populacional que tem sentido bastante o impacto da pandemia é o indígena. Segundo o Instituto Butantan e a FUNAI, 1 em cada 4 indígenas testou positivo para o coronavírus no estado de São Paulo. Das quase 3.200 pessoas que vivem nessas aldeias, 852 testaram positivo para o vírus. 4 delas morreram. Flávio Bolsonaro testa positivo para a Covid-19. Vamos a Brasília com as informações da capital federal, Alexandra Fiori. Felipe, aqui em Brasília, o ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, foi denunciado por corrupção e lavagem de dinheiro pela força-tarefa da Lava Jato. Ele teria recebido propina enquanto era senador e presidente da CPMI da Petrobras. No Planalto, o impasse entre Bolsonaro e Guedes adiou o anúncio do Renda Brasil. O valor do benefício é um dos pontos sem consenso. O repórter Yuri Hudson acompanhou. Atualmente, inscritos no programa recebem R$ 600 por mês. O ministro propõe um valor de R$ 250. Já o presidente Jair Bolsonaro acha pouco e quer R$ 300 mensais de auxílio. De todo jeito, a pressão no Congresso é por pressa, já que o auxílio emergencial está garantido até agosto e a extensão depende do Legislativo, como lembrou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Então, o que nós precisamos é, olhando o próximo ano, organizar algo que garanta às famílias mais simples, mais vulneráveis, uma condição mínima, uma renda mínima, uma renda
que deixe de ser emergencial para que seja uma renda permanente. A redução do valor vai enfrentar resistência no Congresso Nacional. Ainda no governo foi lançado o Casa Verde e Amarela para substituir o Minha Casa Minha Vida, que teria juros menores para a região Norte e Nordeste. O lançamento substitui o programa criado na gestão petista e é a primeira iniciativa do presidente Jair Bolsonaro de tentar criar sua própria marca social. Entre as diferenças de um programa para outro estão juros ainda mais baixos para pessoas de baixa renda, ampliação na contratação de moradias e extensão de faixas para financiamento. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, destacou que o governo está aperfeiçoando o modelo habitacional no país. A necessidade de utilizarmos os recursos públicos com proficiência, com cuidado, né, e aplicarmos de tal maneira de que faremos muito mais com muito menos. O presidente Jair Bolsonaro participou do evento e discursou rapidamente. Ele aproveitou para pedir apoio do Congresso para garantir a execução do programa, já que o Casa Verde e Amarela depende de aprovação do Legislativo. A bola agora está com o Parlamento. Nosso Parlamento, que agora recebe essa medida provisória e a aprovará com toda certeza e, se for o caso, farão aperfeiçoamentos. Conselho Nacional de Justiça define afastar desembargador que humilhou um guarda em São Paulo. Eduardo Siqueira rasgou multa ao ser flagrado sem máscara em Praia de Santos, litoral de São Paulo. A defesa alegou tratamento psiquiátrico. Ronaldinho Gaúcho e o irmão Roberto Assis voltam ao Brasil depois de 6 meses. Direto do Rio de Janeiro, Cadu Macri. Ronaldinho Gaúcho e Assis desembarcaram no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, voltando de Assunção, após terem ficado presos no Paraguai por quase 6 meses, por tentarem entrar no país com documentos falsificados. O ex-jogador do Barcelona não falou com a imprensa, entrou no carro que o aguardava no aeroporto e foi para casa. Os brasileiros fizeram um acordo com o Ministério Público do Paraguai, pagaram uma multa e foram liberados. Ativista Greta Thunberg volta à escola na Suécia após ano sabático. Ativista publicou foto em rede social dizendo que é hora de voltar para a escola e que finalmente acabou o ano de folga. Messi teria enviado documentos ao Barcelona formalizando o desejo de deixar o clube, afirma a imprensa argentina e espanhola. Depois de se reunir com o novo treinador Koeman, o atacante teria enviado pelo correio o documento, dizendo o interesse em deixar o Barça. Ponto final nesta edição do Giro de Notícias. Amanhã eu volto com mais informação em menos tempo. Até lá! Virou notícia. Valeu, grande Felipe Esboril, da agência Rádio Web, com seu giro de notícias aí, mais informação em menos tempo. Gostaria de só dar um destaque aqui na questão dessa notícia que o Felipe trouxe pra gente, do desembargador, né, que rasgou a multa e que hoje foi afastado aí pelo Superior Tribunal, pelo Conselho Nacional de Justiça, né, que decidiu afastar esse desembargador, que vai responder a processo disciplinar por ofender, né, esse guarda aí em São Paulo. Só para lembrar o caso desse desembargador, ele foi flagrado ofendendo um guarda civil, né, depois de o agente ter pedido que ele colocasse a máscara de proteção contra o coronavírus em uma praia de Santos, no litoral de São Paulo. E esse cara agiu com toda a sorte de ignorância contra o guarda, demonstrando que ele era um ser superior ao guarda, e que, por ser desembargador, estaria desobrigado de acatar a ordem, né, do profissional. Realmente, o fato chama a atenção. Pelo aspecto grotesco com que o cara, só por assumir uma posição de destaque na sociedade, de se sentir superior ao outro, né?
O Brasil está repleto de pessoas assim. Eu sempre digo que esse tipo de gente tem uma síndrome de inferioridade. É uma síndrome de inferioridade que faz com que elas queiram mostrar que elas assumem uma posição de destaque para poder sentir alguém. Eu fiquei realmente indignado diante dessa situação, de ver o guarda, no exercício do seu trabalho, no exercício da sua função, ser desacatado por esse desembargador. Realmente é uma situação complicada. Um outro detalhe interessante daí do giro de notícias do Felipe Esboril é exatamente essa notícia que ele trouxe aí dos casos de reinfecção aí por Covid-19, né? Por Covid-19. Já é registrado que existe a possibilidade de reinfecção por Covid-19. Mas o interessante é que o povo está brincando. O povo está brincando com essa doença. Você anda nas ruas, você vê a imperícia por parte das pessoas. A imperícia por parte das pessoas. Eu sei que usar máscara não é fácil, tá? Eu sei que usar máscara não é fácil. Eu particularmente me sinto extremamente incomodado quando tenho que usar máscara. Mas é obrigado. Porque a questão envolvendo a Covid não é simples assim como se pensa, né? Muito bem, esse é o programa Ponto a Ponto. Estamos aí 19h18, estamos ao vivo pelo Facebook. Lembrando você que não pôde participar ao vivo aqui, esse programa fica gravado aí para você assistir depois, tá certo? Quero mandar um abraço aí para todos os amigos e amigas que estão ligadinhos comigo por meio da minha página Antônio Victor Oficial. Coronavírus. A melhor prevenção é a informação. Uso de máscara. A Organização Mundial da Saúde recomenda o uso de máscaras para pessoas com sintomas respiratórios como tosse, espirros ou dificuldades de respirar. Para os profissionais de saúde e familiares que prestam atendimento a pessoas com sintomas, o uso de máscara não garante 100% de proteção. É preciso aliar outros cuidados, como higienizar as mãos frequentemente, manter distância de pessoas com sintomas e adotar cuidados ao tossir e espirrar, cobrindo a boca e o nariz com o cotovelo. Coronavírus. A melhor prevenção é a informação. Uma campanha da agência Rádio Web, em parceria com essa emissora. Muito bem, nós vimos aí algumas dicas importantes sobre a questão do uso de máscara, né? Um informe aí educativo sobre como a gente deve estar conjugando o uso de máscara e a outras medidas de proteção diante dessa pandemia de Covid. O governo federal lançou o programa Casa Verde e Amarela, em substituição ao programa Minha Casa e Minha Vida. E aí o governo Bolsonaro fez uma reformulação aí desse programa. Quem traz os detalhes é a repórter Ana Luísa Prazer. Assinou nesta terça-feira a medida provisória que cria o programa habitacional Casa Verde e Amarela. O projeto será voltado para famílias de baixa renda, oferecerá taxas de juros reduzidas e a retomada de obras que estão paradas. Agora, a MP deverá ser aprovada pelo Congresso Nacional e vai depender de regulamento específico para definir as metas, prioridades e os tipos de benefícios destinados às famílias. O programa Minha Casa Minha Vida foi incorporado pelo Casa Verde e Amarela. O que antes era dividido por faixas salariais passaram a ser classificados como grupos, divididos de acordo com a renda dos participantes. Agora se encaixam no grupo 1 os que têm renda mensal de até R$2.000. No grupo 2 estão os que têm renda mensal entre R$2.000 e R$4.000. O grupo 3 tem faixa salarial entre R$4.000 e R$7.000.
Cada grupo possui serviços e benefícios diferentes. Isso quer dizer que quanto menor a renda, maior os subsídios concedidos. Os benefícios contidos no programa Minha Casa Minha Vida serão mantidos. O que muda é a criação do programa de regularização fundiária e a melhoria habitacional. O ministro do Desenvolvimento Regional, Roberto Marinho, listou outras diferenças entre o programa lançado nesta terça-feira e o Minha Casa Minha Vida. Nós vamos fazer 1.950.000 unidades habitacionais com menos dinheiro, tá? Com 7,5 bi de subsídio. Nós vamos propiciar com essas 350.000 unidades 2,3 milhões de empregos a mais. Nós estamos fazendo um processo que vai propiciar que o brasileiro tenha a menor taxa habitacional da história. A faixa de juros também é específica para cada região. O ministro Roberto Marinho explicou o porquê dessa diferenciação. Nós demos um impacto maior na diminuição da prestação no Nordeste para que um maior número de famílias tenham acesso naquela região onde a demanda reprimida é muito maior em função da dificuldade financeira das famílias. Tá? Então foi muito mais uma questão de justiça, de equidade, de enfrentar os desiguais de forma desigual. O IDH e a faixa de renda e a renda média dessas regiões são bem diferentes. O programa também abre a possibilidade para que mutuários inadimplentes do Grupo 1 possam renegociar as dívidas do financiamento habitacional. Para isso, está prevista a realização de um mutirão junto com a Caixa Econômica Federal no primeiro trimestre de 2021. A meta do programa será atender famílias que vivem em área urbana com renda mensal de até R$ 7.000 e famílias que residem na área rural e que têm renda anual de até R$ 84.000. A expectativa é de que até o ano de 2024, 1.600.000 famílias de baixa renda sejam atendidas com financiamento habitacional. Além disso, há a promessa de que sejam publicados ainda este ano os primeiros editais para contratação de regularização fundiária e melhorias habitacionais. Os aportes do programa serão de R$ 25 bilhões do FGTS, R$ 500 milhões do Fundo de Desenvolvimento Social e R$ 2 bilhões e 400 milhões do Orçamento Geral da União. Esse último deve ser destinado para que seja concluído até o final do ano que vem a construção de 185.000 unidades habitacionais, 100.000 residências e projetos de urbanização que estavam em andamento. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Luísa Prazer. Virou notícia. Valeu, Ana Luísa Prazer, trazendo informação aí do programa Casa Verde e Amarela, o novo programa do governo federal aí de financiamento da habitação. Eu só espero que isso funcione, né? Porque eu realmente sou muito descrente quando eu ouço informações, notícias assim, em que o governo vai inventar algum programa. Quando inventa, a burocracia vem junto. Eu espero que realmente as pessoas que necessitem, elas tenham acesso a esse programa, porque no Minha Casa e Minha Vida, o que tem de reclamação, de denúncia, é de que existem irregularidades na forma como foi dividido os imóveis, não são poucas. Então, eu realmente torço para que esse benefício possa alcançar o máximo de pessoas possíveis. Gostaria de destacar aqui um comentário curioso que eu vi recentemente, fazendo aí o levantamento das últimas notícias, é que já estão chamando o presidente Bolsonaro de populista. Já estão chamando o presidente Bolsonaro de populista por conta dessas medidas sociais que ele vem adotando. Olha, eu penso assim, eu não gosto de defender político, mas eu defendo a democracia, defendo a república, porque eu sou nacionalista. É engraçado que, com o passar do tempo, as máscaras elas vão caindo, né? Agora estão chamando o presidente de populista por causa dessas medidas aí, do programa Casa Verde e Amarela, dessa reformulação que ele vai fazer no Bolsa Família. Tem a questão do auxílio emergencial, tem essa prorrogação aí
do benefício emergencial do emprego à renda. Então já tem gente chamando o presidente Bolsonaro de populista por conta dessas coisas. Eu vi até um comentário na Folha de São Paulo, agora não lembro o nome do comentarista, mas ele disse assim: auxílio emergencial não garante reeleição. A minha preocupação não é porque estão falando mal do Bolsonaro. Pode falar mal do Bolsonaro à vontade, até porque a gente vive numa democracia e nem todo mundo é obrigado a concordar com todo mundo. Mas o que eu vejo, na minha interpretação, é de que tem muita gente que torce para que as coisas realmente dêem errado. Então, para cada solução que você encontra, o pessimista ele arranja 3 problemas, né, a mais. Isso é gente que torce contra o país, porque eu já disse, oposição por oposição não é inteligente. Oposição por oposição não é inteligente. É preciso você se esforçar para ter uma certa razoabilidade na forma como você analisa a política. Porque ainda temos aqui no país um comportamento ainda muito pueril na forma como as pessoas lidam com a política. É muito assim acalorado, é muito passional. Quando era o governo passado que fazia essas coisas, não era populismo. Agora é populismo. Quando o dinheiro do Bolsa Família vinha do governo passado, não era dinheiro do povo, era dinheiro do governo. Era dinheiro dos presidentes que davam para o pessoal. Não é assim. A gente sabe que tudo que a gente recebe por parte do ente federativo vem da arrecadação dos impostos. Recentemente agora entrou em pauta também a discussão do veto que o presidente Bolsonaro fez contra a questão do reajuste salarial do servidor público. Eu tenho muito respeito pelo servidor público, muito respeito. Assim como com qualquer profissional, porque eu acho que qualquer profissional, do carroceiro ao desembargador, ele é digno de respeito porque exerce uma função profissional. Ele está ajudando ali a resolver o problema de alguém. Ele está servindo. Então, trabalho é serviço. Mas, gente, na minha interpretação, vamos pôr o pé no chão, pelo amor de Deus. Reajuste de salário de servidor em pleno período de pandemia. Ah, mas tem os deputados que ganham muito dinheiro, tem os políticos que roubam demais, a gente merece. Você já viu o servidor público estar satisfeito com o seu salário? Eu não conheço. Se tiver, pode aparecer, pode mandar um áudio, um vídeo aqui, que eu tenho o maior prazer de veicular e de fazer uma meia-culpa. Mas eu não conheço servidor público satisfeito com o que ganha. Sabe, parece assim um buraco negro. Quanto mais você dá, mais falta. Porque olha o que os governos passados fizeram pelo servidor público com questão de reajuste salarial. Estou falando do federal. Estados e municípios, como diz o ditado popular, o buraco é mais embaixo. Mas o que o governo federal fez no passado, nas administrações passadas, em prol do servidor público, não foi pouca coisa não, viu? Porque o que teve de reajuste, meu amigo e minha amiga, não foi pouca coisa não. Aí o país está em crise econômica, está com um orçamento apertado. O Brasil tem uma dívida trilionária. O déficit público é cada dia maior. E aí o servidor público fica chateado quando o presidente faz um veto desse. Claro que aumento de salário quem não quer. Mas aí o que eu coloco é a questão da razoabilidade. Será que é viável? Eu tenho certeza que ninguém, na hora de uma crise, ninguém pensa no próximo. Ninguém pensa no próximo. Porque se aumenta o salário do servidor público, alguém vai ter que pagar a conta. A maior razão de o Brasil viver essa crise social está exatamente nas assimetrias com que nós tratamos os cidadãos. O país ele tem desigualdades sociais históricas que, por mais que um presidente aí que já passou pela cadeira já disse que tinha resolvido o problema, não resolveu.
continuamos a viver em um país extremamente desigual, onde as pessoas que vivem nas regiões mais pobres vão viver a vida inteira e não vão ganhar 10% do que os mais ricos têm. Agora, colocar as classes sociais em disputa, em luta contra elas, ricos contra pobres, eu não acho que isso resolva o problema. Eu acho que nós temos sim que pensar políticas públicas e pensar na redistribuição de renda. As pessoas precisam de renda. Andando pelas cidades, pelos bairros, pelas periferias, do jeito que eu já andei, eu vejo muita gente necessitada, e são as pessoas que eu chamo de esquecidos pelo poder público. Essas pessoas não entram nas estatísticas, essas pessoas só são olhadas em período eleitoral, que período eleitoral é a época do caça-pobre, né? É quando o pobre é enxergado. E aí é preocupante. Ano após ano, e essa linha entre a riqueza e a pobreza no Brasil não se equilibra. Há tempos que a gente vem nessa luta pela superação dessas desigualdades. Há tempos. E nós ainda não conseguimos. O governo que diz que o Brasil já tinha superado a pobreza, que superação foi essa? E quando o governo saiu do poder, voltou tudo ao que era antes? Porque se isso foi uma conquista, deveria perdurar. E não ser objeto de politicagem que nem fazia antes. Porque tá aí o problema batendo a porta, novamente. A culpa é do coronavírus, não sei o que, não sei. Claro, a pandemia agravou bastante as condições econômicas do país, mas isso só ilustra a farsa do discurso que vinham construindo no passado no Brasil. Agora, claro que o governo atual, ele precisa ser fiscalizado. Ele precisa ser cobrado acerca dessas políticas sociais. Porque as políticas sociais não podem ser propriedade de um governo. As políticas sociais, elas precisam ser patrimônio de uma nação, patrimônio de um povo. Porque tudo é do povo, tudo pertence ao povo, porque é o povo que trabalha, o Estado nada produz. É o povo que carrega essa máquina toda. Por isso que o servidor público, ele tem que entender que quem paga o salário dele é o cidadão. E quando falo desse cidadão, pode ser tanto cidadão rico quanto aquele mais miserável. E que um aumento salarial nesse período é imoral. Acabei de dar aqui a notícia de que o governo prorrogou aí o programa de benefício ao emprego e à renda, né? O BEM, o programa de benefício ao emprego e à renda, para garantia do emprego e da renda, porque o funcionário da empresa privada, ele teve o salário dele reduzido. E agora ele está recebendo apenas esses R$600 aí que o governo está dando. Você já parou para pensar no tamanho do problema? Aí o servidor público, que está com o salário dele integral garantido na casa dele, está querendo aumento. Eu não estou dizendo aqui que o servidor público não merece, porque merece, trabalha, e muito, por sinal. E a gente sabe que também é uma classe que tem aí os seus dilemas em relação aos seus direitos trabalhistas. Mas, mesmo tendo todas essas dificuldades, se você for considerar como um profissional da iniciativa privada, o servidor público virou no Brasil hoje uma casta social. Porque pessoas que trabalham nas mesmas funções em empresas privadas não têm o privilégio de ganhar
o mesmo que ganha um servidor público. Gente, mais uma vez eu deixo claro aqui, eu não estou desprestigiando servidor público aqui. Eu estou colocando os pingos nos is. Porque por mais que você não concorde, mas você sabe que é verdade. Que existe no Brasil divisões de classes. Pergunte para o profissional da iniciativa privada qual que é o maior sonho de carreira dele. 90% vai responder que é fazer um concurso público e se tornar servidor público do governo. Aí, tô vendo aí essa confusão toda que estão fazendo por conta dos vetos, né, do presidente Bolsonaro com relação ao reajuste. Mas a gente precisa apelar para o bom senso. Sempre pelo bom senso. Muito bem, esse é o programa Ponto a Ponto, hoje 25 de agosto de 2020. Registro aí às 19h37. Vamos aqui para o giro com a repórter Tâmara Freire, que traz uma informação aí sobre o PIB agropecuário, que deve crescer 1,5% nesse ano de 2020. Virou notícia. Coronavírus. A melhor prevenção é a informação. Uso de máscara. A Organização Mundial da Saúde recomenda o uso de máscaras para pessoas com sintomas respiratórios como tosse, espirros ou dificuldades de respirar, para os profissionais de saúde e familiares que prestam atendimento a pessoas com sintomas. O uso de máscara não garante 100% de proteção. É preciso aliar outros cuidados, como higienizar as mãos frequentemente, manter distância de pessoas com sintomas e adotar cuidados ao tossir e espirrar, cobrindo a boca e o nariz com o cotovelo. Coronavírus. A melhor prevenção é a informação. Uma campanha da agência Rádio Web, em parceria com essa emissora. Bem, eu tive problema de conexão aí com a repórter Tâmara Freire, que ia trazer informações de que o PIB agropecuário deve crescer 1,5%. Mas, muito bem, a informação realmente é positiva para o setor agropecuário. A gente sabe, o setor do agronegócio é o setor que tem sustentado aí a economia brasileira nos últimos tempos. Temos passado por várias crises e sempre aí o PIB do agronegócio é sempre crescente. Inclusive, há aí um estudo do Goldman Sachs, do banco Goldman Sachs, uma consultoria especializada, que o PIB do agronegócio comparado ao PIB da indústria, identifica-se que o PIB da indústria tem estado recessivo e o PIB do agronegócio sempre em crescimento, né? Então, o agronegócio tem servido aí para sustentar a economia brasileira em tempos de crise. Vale lembrar que os profissionais do agro, desde o pequeno agricultor até o grande empresário rural, não têm parado um dia durante esse período de pandemia. Diga-se de passagem, eles não pararam um instante para poder alimentar todos nós enquanto estamos em nossas casas. Não é isso? Pessoal, o presidente Trump oficializou recentemente aí a sua candidatura. Nós vamos agora saber mais detalhes sobre como é que vai ser essa questão aí da candidatura do Trump rumo à reeleição para a presidência dos Estados Unidos.
Virou notícia. Trump é oficializado como candidato à reeleição pelo Partido Republicano. O presidente dos Estados Unidos discursou na convenção republicana, condenou o voto por correios, atacou o opositor Joe Biden. O Partido Republicano confirmou nesta segunda-feira que Donald Trump é o candidato da legenda, na eleição presidencial nos Estados Unidos. O anúncio foi feito no primeiro dia da convenção nacional do partido e oficializou Mike Pence como candidato a vice na chapa republicana. Apesar de ter reduzido o tamanho do evento, a convenção republicana tem parte de suas atividades realizadas presencialmente em Charlotte, na Carolina do Norte. Trump quebrou a tradição segundo a qual os candidatos discursam só no último dia e falou aos presentes. Ele está na Carolina do Norte para um encontro com fazendeiros, mas passou pelo ginásio onde a convenção é realizada. Foi recebido com gritos de mais 4 anos e respondeu dizendo que poderia ser mais 12 anos. Trump, mais uma vez, colocou em dúvida a eficácia dos votos pelos correios. Abro aspas. A única forma de os democratas nos roubarem, isto é, fazerem manipulação das eleições, é através dos votos pelos correios. Vamos ganhar essas eleições de qualquer forma, disse o republicano. Trump já usou o voto por correio em pleitos passados. Também voltou a acusar o ex-presidente Barack Obama e os democratas de terem espionado sua campanha em 2016. Abro aspas. Nós os pegamos fazendo coisas ruins. Vamos ver o que acontece. Eles estão tentando fazer de novo. Fecho aspas. Trump disse que os democratas estão usando a pandemia da Covid-19 para roubar as eleições. O republicano caracterizou seu oponente, o democrata Joe Biden, como um esquerdista radical. Disse que, caso ele vença o pleito de novembro, a esquerda radical exigirá que ele, Biden, nomeie juízes loucos e super-radicais de esquerda para a Suprema Corte. O que, segundo Trump, seria a morte do sonho americano. Trump fez outra aparição na primeira noite da convenção republicana. Em um vídeo gravado na Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos agradeceu os trabalhadores da linha de frente da pandemia de coronavírus. Ao lado de alguns deles, todos sem máscaras, Trump disse que, abro aspas, esses são os trabalhadores incríveis que ajudam muito com a Covid. São ótimas pessoas, médicos, enfermeiras, bombeiros, um policial. Queremos agradecer a vocês, o quanto vocês têm sido incríveis, e queremos agradecer a vocês e a todos os milhões de pessoas que vocês representam, disse o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Virou notícia. É isso aí, o presidente Donald Trump é um dos presidentes mais controversos, eu acho que dos últimos 10 anos, nos Estados Unidos. Ele realmente é um cara assim, no mínimo, esquisito, né? Ele inspira bastante aí o presidente Bolsonaro, a gente percebe que eles são muito parecidos nas loucuras que eles fazem, né? Então é isso, vamos ver o resultado dessas eleições aí nos Estados Unidos. Eu penso que ele deve ser reconduzido ao cargo. Essa é a minha aposta, mas vamos ver aí como é que as eleições nos Estados Unidos elas vão acontecer. Caso de polícia envolvendo
a deputada Flor Delis, né? Flor Delis, ela agora foi denunciada como mandante, né, do assassinato do marido, Anderson do Carmo. E segundo informações do delegado Alan Duarte, da Polícia do Rio de Janeiro, ele definiu o grupo da seguinte forma: não se trata de uma família, mas de uma organização criminosa. Foi assim que o delegado se referiu à deputada federal Flor Delis, do PSD Rio de Janeiro, e os demais acusados de envolvimento no assassinato do marido dela, o pastor Anderson do Carmo, em junho do ano passado. Segundo a investigação da Polícia Civil, o parlamentar foi quem orquestrou o crime, que envolveu 8 integrantes da família. O inquérito aceito pelo Ministério Público narra uma trama complexa e uma dinâmica familiar diametralmente oposta à imagem puritana que o casal transmitia em cultos e eventos pentecostais pelo país. O enredo inclui sexo, traições, envenenamento, rituais nada cristãos e até a prática das famosas rachadinhas, desvio de dinheiro de funcionários de gabinete. 1 ano e 2 meses depois do crime e de uma investigação cheia de reviravoltas, a polícia concluiu o inquérito. Aos 3 suspeitos já presos se juntaram mais 5 filhos de Flor Delis, uma neta e uma mulher de um dos detidos anteriormente. A deputada segue em liberdade graças ao foro privilegiado, embora a polícia não tenha dúvidas de que ela desempenhou papel central na articulação do crime e em seus desdobramentos. É situação delicada, né? Mais uma vez a hipocrisia falando mais alto, né? Eu escrevi hoje um artigo para a Folha 390, que é o meu blog de notícias, onde eu estou escrevendo, onde eu estou falando exatamente dessa questão do charlatanismo e o mito do herói, né? Nós brasileiros temos convivido diariamente com notícias envolvendo essas lideranças religiosas que se travestem de crentes, né? De evangélicas, se travestem de evangélicas, a expressão é essa mesmo, para vender uma imagem de uma coisa que não são. Falam tanto de Deus, mas na verdade, né, por dentro é podre. Sepulcros caiados, como eu vi o pessoal comentando aí nas redes sociais. Essa família da Flor Delis, eles têm 55 filhos. São todos cheios de muita maracutaia ali, muita coisa feia mesmo. É uma pena, é triste isso, saber que pessoas mal intencionadas se utilizam da palavra de Deus para poder ganhar adeptos, para poder enganar as pessoas. E aí lá no meu artigo eu estou explicando por que esses charlatões eles conseguem enganar as pessoas. É só conferir lá, folha390.com.br, certo? Muito bem, estamos aí de 19 horas 49 minutos. Pessoal, eu vou chegando aqui ao final do programa Ponto a Ponto, vou agradecendo aí a sua audiência, você que esteve comigo ao vivo por essa transmissão e aqueles que vão acompanhar também ao longo da semana, é porque vai ficar gravado aí o vídeo. Eu desejo realmente uma boa noite para vocês e a gente volta no dia seguinte com o programa Ponto a Ponto. Aqui pela minha página oficial, @AntônioVictorOficial. A gente tem um encontro marcado aqui. Sempre que você quiser saber como é que eu estou, apareça aqui na minha página no Facebook, que eu ficarei muito feliz com a sua visita. É sempre muito bem-vindo, desde que chegue e trate a todos com muito respeito, né? Como eu sempre me esforço também por tratar respeitosamente a todos que entram em contato comigo por aqui. Tudo de bom, tchau, tchau.